Obrigado, Cleiton. Boa noite a todos os que estão nos assistindo pela internet. E as nossas primeiras palavras são de agradecimento a essa instituição, Centro Espírita Sebastião Marte, né, onde temos tantos amigos e que tanto nos tem auxiliado, né, nesta encarnação, né? Temos realizado alguns trabalhos juntos, né, com o próprio Cleiton, já tivemos a oportunidade de trabalharmos, né, em algumas atividades na doutrina espírita. O tema da noite de hoje é amai os vossos inimigos, né? Então nós vamos iniciar recordando o momento em que Jesus pronunciou essas palavras. Então nós vamos voltar àquela época de Jesus, há 2000 anos na Palestina, e Jesus ainda no início do seu ministério divino. Ele estava na cidade de Cafarnaum, no norte da Palestina, e ele então, vendo assim muitas pessoas que queriam ouvi-lo, queriam por ele ser curados e tratados, Jesus subiu a um monte e ali ele pronunciou o Sermão do Monte, né, que é considerado o mais belo sermão da história da humanidade, né, ou o Sermão da Montanha. E Jesus começou esse sermão falando das bem-aventuranças, né, que nós já ouvimos, né? E depois das bem-aventuranças, Jesus começa a fazer uma analogia entre alguns ensinamentos que estavam ali no Velho Testamento, das tradições judaicas, né? E ele vem propor novas orientações de conduta moral, de conduta espiritual. E ele faz várias comparações, e uma delas é o nosso tema da noite de hoje. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Então ele se refere falando com aquelas pessoas que estão vivendo a vida delas, seguindo as orientações dos 10 mandamentos de Moisés e também das tradições do Código Civil estabelecido por Moisés, né? Então ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus vai propor uma nova orientação. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Então, veja que só essa frase, né, tem uma força extraordinária, né? Olha o desafio que Jesus está propondo, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. E ele continua: bendizei o que vos maldizem. Ou seja, fale bem daquele que fala mal de você. Fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então vejam que Jesus apresenta um novo mandamento, né? Como nós sabemos, os 10 mandamentos do Velho Testamento, há 1200 anos antes de Jesus, trazidos por Moisés, as suas orientações dos 10 mandamentos, 8 delas, aí nos recomendando a não fazermos alguma coisa desagradável, né? Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar, não trair, não cometer adultério. Então Jesus diz agora: olha, o que vocês ouviram no passado, agora eu vos digo, amai a vossos inimigos. Ele não está dizendo não odeie o vosso inimigo. É mais do que isso. Está dizendo que devemos amar os nossos inimigos. Falar bem, a pessoa fala mal de você, você deve falar bem dessa pessoa. Deve fazer o bem a essas pessoas e orar por elas, se eles vos caluniam e vos maltratam. Então, naturalmente, é um mandamento, é uma orientação que é um grande desafio para todos nós, né? E Jesus, quando ele termina esse mandamento novo que ele propõe, ele diz assim, porque se, usando as nossas palavras agora, se vós amardes somente aqueles que vos amam, que vantagem tem isso? Se a gente só ama aquelas pessoas que nos amam, isso é fácil. O desafio é amar as pessoas que nos odeiam. E no final dessa
preleção de Jesus, ele conclui assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus enunciou esse mandamento como uma fronteira espiritual a vencermos. Aquele que conseguir amar os seus inimigos, amar aqueles que não simpatizam com ele, estarão dando um passo tão importante na evolução espiritual, que seria o passo para alcançar a perfeição. Não a perfeição de Deus ou a perfeição de Jesus, mas para alcançarmos a perfeição possível no nosso estágio humano. O máximo da nossa perfeição que nós vamos alcançar é quando a gente conseguir verdadeiramente amar aqueles que se consideram nossos inimigos. Naturalmente, é um desafio muito grande para todos nós. Seres ainda muito emotivos, muito melindrosos, né? Às vezes a pessoa fala uma palavrinha, a gente já guarda ressentimentos, né? E parece, à primeira vista, que seria quase que impossível seguir um mandamento desse. Como é que nós vamos amar uma pessoa que se considera nosso inimigo? Naturalmente, não é impossível. Pode ser difícil ainda, logo será fácil. Talvez ainda seja difícil, mas é plenamente possível. Se não fosse possível, Jesus não teria nos recomendado esse mandamento. Então, cabe a nós estudarmos, refletirmos sobre essa orientação de Jesus, analisarmos, cada um analisar em si mesmo o quanto cada um de nós está conseguindo colocar em prática essa recomendação de Jesus. Ele diz que ao vivenciarmos essa experiência de amar os nossos inimigos, estamos avançando no programa de evolução espiritual de cada um de nós para a perfeição. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a nossa reflexão da noite de hoje é sobre esse tema, como conseguirmos colocar em prática esse mandamento tão desafiador proposto por Jesus. Como conseguir amar aqueles que se julgam nossos inimigos. Então, isso é o que nos propomos refletir na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então, vamos começar analisando essa palavra, né? Amai os vossos inimigos. Esse tema é um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 12, onde Allan Kardec dedicou um estudo específico a essa proposta de Jesus. Então, nós vamos começar analisando o que é um inimigo. O que é um inimigo? Uma palavra muito forte, né? Ela soa. Quando alguém fala para nós, fulano é meu inimigo, né? Ela já vem carregada com um peso emocional, um peso de energia vibracional desagradável, um inimigo, né? Vamos recordar o que aprendemos no Espiritismo, que todos nós, antes de encarnarmos, quando a gente está no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, nós participamos de um planejamento reencarnatório. Juntamente com os nossos mentores, nossos benfeitores, né? São espíritos mais adiantados do que nós. Então, naquele momento, nós examinamos como foi nossa trajetória nas encarnações passadas, principalmente na encarnação anterior, e verificamos aqueles pontos que nós já estamos mais fortes espiritualmente, já estamos mais maduros espiritualmente, mas identificamos aqueles que também ainda temos incorrido em erros, em equívocos, né? Vamos supor, por exemplo, que numa dessas análises, né, identificamos duas questões que tivemos dificuldade numa encarnação passada: a mentira e a traição nos negócios, por exemplo, né? Então, o planejamento encarnatório, ele terá por objetivo nós trabalharmos as virtudes que já temos e também trabalharmos esses dois pontos que precisam ser fortalecidos. Então, num primeiro momento, nós seremos colocados naquele planejamento encarnatório em oportunidades para treinarmos a verdade. Nós vamos ter pais que vão ser disciplinadores, que vão nos ensinar a importância de falar a verdade e da ética nos negócios. Nós vamos ter uma programação encarnatória de amor,
que vão nos orientar a aprendermos a sermos éticos, corretos nos negócios e assumirmos um compromisso com a verdade. Então, esse vai ser a primeira experiência. Essa será a conduta proposta pelos Espíritos. Mas é claro que nós estaremos sob a supervisão deles. E se eles observarem, né, que nós não estamos conseguindo evoluir por esse caminho do amor, da orientação dos pais, orientação de amigos, orientação da religião, então será permitido, pelo plano espiritual, que nós sejamos submetidos a experiências dolorosas ligadas a esses dois temas. Então, nós vamos encontrar pessoas na nossa vida que vão nos enganar nos negócios. Vamos encontrar pessoas na nossa vida que vão mentir para nós. E isso, naturalmente, vai nos causar sofrimento, vai nos causar dor, dor emocional. E essa experiência dolorosa, ela não tem a finalidade punitiva, que é simplesmente nos castigar pelo que nós fizemos, porque o castigo por si só não transforma as pessoas. Mas o objetivo, ele é educativo, para que cada um de nós conheça aquela dor que nós, no passado, causamos ao outro, quando traímos num negócio ou quando mentimos. E quando a gente sente aquela dor em nós mesmos, aquilo ficará gravado definitivamente na nossa alma. A dor da traição, a dor da mentira. E nós vamos registrar em nossa memória o quanto é um sofrimento terrível, o quanto é desagradável, o quanto que essas duas experiências causam sofrimento. E aí, porque nós conhecemos aquela dor agora em nós mesmos, e quando a gente fazia isso nas encarnações passadas, a gente não se dava conta do tamanho da dor que nós causávamos nos outros. Agora nós estamos sentindo essa dor. Lembrando que tivemos primeiro a oportunidade de nos corrigirmos, de nos melhorarmos nessas duas questões, por meio do amor, por meio da orientação dos nossos pais, por meio de orientações de amigos espirituais, por meio de orientações religiosas. E somente quando nós desprezamos essa oportunidade de melhoria pelo caminho do amor, então somos visitados pela experiência dolorosa, que tem um objetivo útil, que é nos mostrar a dor que nós causamos aos outros. E aí, quando a gente começa a passar por essas experiências difíceis, a gente vai procurar uma orientação espiritual, e no nosso caso, a gente chega no centro espírita, né? E aí nós vamos aprender no centro espírita o ensinamento do espiritismo, que olha, essas experiências são provas, são expiações, e estão ligadas ao nosso passado, às vezes delituoso, que nós também cometemos. Então, olha, agradeça a Deus, porque as experiências difíceis são para a sua evolução espiritual. Então, à medida que você vence isso, você consegue superar, você está crescendo espiritualmente. E aí a gente começa a entender que essas coisas difíceis que acontecem na nossa vida têm uma razão de ser. E eles nos orientam, os espíritos superiores, que devemos agradecer a Deus por essas provas e por essas expiações. Ora, se nós estamos hoje aprendendo a agradecer a Deus pelas experiências difíceis, porque elas têm um fim útil, também deveríamos agradecer por aqueles que foram os instrumentos desse processo de nosso aperfeiçoamento. Porque às vezes a gente agradece a Deus pela experiência difícil, mas fica com raiva da pessoa que foi o instrumento para a gente ter aquela experiência. Nós ficamos com raiva da pessoa que mentiu para nós. Ou ficamos com raiva da pessoa que nos traiu nos negócios. Então, a lógica e a orientação dos espíritos, nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós aprendemos a agradecer a Deus pela experiência desafiadora, deveremos aprender também a agradecer por aqueles que foram os instrumentos do nosso aperfeiçoamento. Porque as pessoas, elas não importam muito assim quem que ela é, se é fulano ou ciclano, mas elas estão ali, Deus permitiu que aquilo acontecesse, é porque nós estávamos precisando vencer aquele desafio dentro de nós. Então, nós não devemos considerar essas pessoas nossas inimigas.
Aliás, esse termo inimigo, né, nós deveríamos, na verdade, eliminar essa palavra do nosso vocabulário, né? Inimigo é uma palavra muito forte, né? Nós não devemos considerar ninguém como nossos inimigos, ninguém. Se alguma pessoa nos considera como inimigo, né, essa é uma escolha dela. Mas é claro, né, que se nós encontramos pessoas que pensam diferente de nós, que agem de forma diferente de nós, então podemos até corrigir o nosso vocabulário, né? Dizermos, olha, fulano, eu penso diferente de você. Muitas vezes nós somos muito ostensivos no nosso linguajar, né? E nós falamos assim, eu sou contra o que você falou. Eu não concordo com o que você falou. Essa linguagem, ela é um pouco provocativa, né? E quando a gente vai educando o nosso vocabulário, fala, olha, fulano, eu penso diferente de você. A pessoa não se sente tão incomodada com aquilo, né? Nós aprendemos essa forma de se expressar com o nosso amigo Valdeir, né, lá da Casa do Caminho, né? Eu penso diferente de você. Vejam que há uma sabedoria, uma suavidade nessa forma de nos colocarmos. Então, jamais considerar as pessoas como inimigos. Se elas se opõem ao que nós estamos fazendo, podemos pensar em um opositor, né? Temos ali alguns opositores, pessoas que pensam diferente e se opõem. E temos que tomar muito cuidado, né, no tempo que nós estamos vivendo, na humanidade terrestre, um momento de transição, onde nós estamos sendo muito desafiados espiritualmente, para não ficarmos também criando opositores imaginários. Então, nós vemos, por exemplo, a questão política, né? Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Então, quem é do meu lado são meus amigos. Quem não são, não vamos usar mais inimigos, não são meus opositores. Claro que não, não são opositores. São pensamentos diferentes. Não, temos que tomar cuidado para não alimentar pensamentos contrários às pessoas que pensam diferente da gente. Ninguém é dono da verdade. E se ele prefere um partido direito ou esquerda, é um direito dele, igual também é direito nosso. Também, da mesma forma, temos que tomar cuidado com a religião. O fulano da religião tal, que ele critica a minha religião, então ele é um outro grupo, né? A gente já quer colocar ele para o lado de lá. Não, todos nós, né, estamos vivenciando a experiência da religião para aprendermos a amar uns aos outros, independente se ele faz parte do grupamento religioso, do meu modo de pensar, né? A gente vê isso até no futebol, as pessoas se dividem, se tornam, né, grupos rivais porque pensam diferente. Porque na realidade, meus irmãos, nós aprendemos a doutrina espírita que existem inimigos, sim, mas os verdadeiros inimigos que nós temos não estão fora de nós. Os verdadeiros inimigos são os que residem dentro de nós. Os dois grandes inimigos nossos são o orgulho e o egoísmo. Esse sim que nós devemos colocar o foco para vencermos na nossa existência. E quando nós aprendemos a amar, a seguir essa orientação de Jesus, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que são chamados de inimigos, nós estamos vencendo os verdadeiros inimigos nossos, que são internos, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é aquele sentimento que nos faz pensar, termos a ilusão que nós somos melhores do que os outros, que nós somos superiores que os outros, que as outras pessoas são inferiores. E o egoísmo, aquela ilusão que nós temos, que nós imaginamos ter mais direito do que as outras pessoas, que nós devemos ter privilégios, né? Esses sim são aqueles que devemos colocar o foco da nossa existência em vencê-los. Amando o próximo, estamos vencendo o orgulho e o egoísmo dentro de nós. Então, essa é a nossa reflexão sobre essa questão do egoísmo. O que é o inimigo verdadeiro? As outras pessoas não são inimigos. Aqueles que Deus permite que nos encontremos na nossa vida, na nossa encarnação, para nos colocar à prova ou para espiarmos certas experiências, é porque nós necessitamos. E se necessitamos, não devemos canalizar sentimentos de raiva ou de ódio contra essas pessoas. Naturalmente, o grande desafio, quando nós ouvimos essa orientação de Jesus, que nós podemos chamar de mandamento, né? Esse mandamento de Jesus, amai os vossos inimigos.
o primeiro desafio, né, para a gente amar alguém é perdoar essa pessoa, porque eu não posso amar uma pessoa que eu estou tendo sentimentos de rancor, né, sentimentos negativos contra essa pessoa. Então, o primeiro passo, eu tenho que trabalhar o perdão, reconhecendo que o que essa pessoa me fez me causou muita dor, muito incômodo, e que isso, naturalmente, gera dentro de cada um de nós sentimentos contrários àquela pessoa. E a nossa grande dificuldade de perdoar é por causa do orgulho. O orgulho que faz com que a gente faça assim: eu não admito isso que ele fez comigo, porque eu nunca fiz isso com ninguém. Essa é a nossa ilusão, a nossa grande ilusão. Por isso que nós somos tão rigorosos com os erros dos outros. Por isso que nós somos, às vezes, implacáveis em falar: eu não perdoo, porque isso é inadmissível, porque eu mesmo nunca fiz isso com ninguém. E esse pensamento é um pensamento equivocado. Por isso que a gente não fica, às vezes, envolvido na questão do ressentimento. Porque isso que a pessoa nos fez e nos causou mágoa, ressentimento, nós também já fizemos. Às vezes já fizemos nesta encarnação. Se não fizemos nesta, com certeza já fizemos em encarnações pretéritas. Porque se hoje já conseguimos não praticar mais esse tipo de equívoco, é porque nós evoluímos espiritualmente. Mas antes já fizemos. E se nós conseguimos vencer esse tipo de comportamento da mentira ou da traição dos negócios, se graças a Deus hoje a gente não faz mais isso, já fizemos. E essa pessoa que hoje ainda está incorrendo nesse equívoco também vai conseguir. É uma questão de tempo. O processo evolutivo, ele funciona para todos, a lei do progresso. Aquilo que eu consegui avançar, essa pessoa também vai conseguir. Então, se eu tive muitos desafios, muitas lutas para conseguir vencer a mentira, né? Parar de mentir, essa pessoa também vai ter. Então, a gente sabe que não é fácil vencer um vício de comportamento, né? Esses defeitos que nós temos. Então, o passo mais importante para conseguirmos perdoar é olharmos para a pessoa que cometeu certo comportamento e pensarmos não nela, mas em nós mesmos. Falar: eu também já fui assim, eu também já fiz isso. Graças a Deus, hoje eu não faço mais, ou faço menos. E assim como me melhorei, ou assim como estou me melhorando, essa pessoa também vai se melhorar. E também devemos considerar que se eu ainda não fiz isso nessa encarnação, eu não tenho certeza se eu for submetido à mesma experiência, nas mesmas circunstâncias que essa pessoa foi submetida, se eu também não faria isso. A gente não se conhece o suficiente para ter essa autoconfiança tão grande de poder dizer que eu nunca farei isso que essa pessoa fez comigo. Então, o perdão, ele é muito necessário, principalmente para aquele que perdoa. O perdão é um remédio que nós damos ao outro, mas para curar a nós mesmos, como diz um pensador. O perdão é um remédio que damos ao outro, porém para curar a nós mesmos. O maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Então, procurando o primeiro passo, que é o perdão, então nós vamos conseguir amar os inimigos. Fazendo o quê? O próprio Jesus disse, né? Orai por aqueles que vos perseguem e maldizem. Começando com a oração. Alguém poderá dizer, mas como que eu vou fazer uma oração para uma pessoa se eu estou com raiva dessa pessoa? Eu estou magoado com essa pessoa. Dá para fazer. Mesmo que a primeira vez que a gente vai fazer essa oração saia assim meio... A gente pensa assim, mas vai ser uma oração falsa, né? Vai ser superficial. Não tem problema. Vamos fazer do jeito que dá. Faz a primeira vez. Aí a segunda vez a gente ora de novo. Pede a Jesus para abençoar essa pessoa. Para que ela seja feliz. Para que ela consiga vencer as dificuldades dela. Porque as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos magoam, nos ferem, elas estão passando por experiências mais dolorosas do que as nossas. Elas estão por caminhos mais espinhosos do que os nossos. Elas não estão bem, por isso que elas ferem os outros. Então vamos orar pedindo a Jesus que ilumine e abençoe o caminho
dessa pessoa ou dessas pessoas. E aí a segunda vez, a terceira vez, nós vamos orando, vamos fazendo também visualizações, vamos visualizando Jesus abraçando essa pessoa. Depois vamos imaginar nós nos reconciliando com essa pessoa. E quando a gente menos espera, um dia a gente vai fazer uma oração por essa pessoa. E vamos fazer uma visualização e vamos sentir nosso coração vibrando num compasso de paz. E aí nós vamos dizer: venci, venci a mim mesmo, consegui perdoar. E agora estou desejando o bem dessa pessoa. Muitas vezes fica difícil, às vezes, ter um convívio amigável, né? Como se fosse aquelas pessoas que a gente tem mais afeição, aqueles amigos que a gente encontra, abraça. Mas, se não é possível, né, haver uma reconciliação plena, ter um convívio de afeição, temos que ter todo o cuidado para não guardar dentro de nós nenhum tipo de ressentimento, de não falar mal dessa pessoa, de não desejar o mal para ela. Então, o primeiro passo é perdoar, fazendo essa prática da oração e da visualização. E ficarmos muito atentos a uma situação, muito atentos, que sempre que nós precisamos amar o nosso inimigo, ou seja, uma pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, a providência divina faz com que surja uma situação em que aquela pessoa vai precisar da gente. Às vezes não ela diretamente, mas às vezes um parente, uma pessoa que ela ama muito. E esse planejamento no mundo espiritual às vezes leva meses ou anos para fazer com que aquela pessoa que a gente precisa se reconciliar surja uma situação em que eu vou me deparar às vezes com um ente querido dela e eu olho para aquela pessoa necessitada e a gente tem que se lembrar desse ensinamento de Jesus, porque a gente não pode perder essas oportunidades, elas são únicas de fazer o bem para aquela pessoa. Porque a única força capaz de vencer o mal é o bem. O mal não se vence com o mal. A única força capaz de vencer o ódio é o amor, a única. Então, quando a gente faz o bem para uma pessoa que nos feriu no passado, aquilo sensibiliza o coração da pessoa. Ela muda de atitude. Nós lembramos um caso, né, que é emblemático e passou no filme, né, do Divaldo Pereira Franco, né, que ele tinha um espírito que no mundo espiritual, né, o perseguia muito por questões de encarnações passadas, do pretérito, né? Esse espírito tinha um ódio do Divaldo Pereira Franco. E ele então projetava na mente deles pensamentos de desânimo, pensamentos negativos, né? Mas o Divaldo não o odiava. E por mais que ele tentasse orar, fazer o bem, não estava conseguindo fazer a reconciliação. Então a providência divina fez com que a mãe desse homem, né, desse espírito que tinha considerava o Divaldo um inimigo, que ela viesse a reencarnar. E ela reencarnou e foi numa situação de muita pobreza, muita miséria, e a mãe, a mulher que deu à luz a essa criança, que era a mãe, né, desse homem, ela foi colocada na porta da Mansão do Caminho, que é a instituição dirigida pelo Divaldo Pereira Franco. Então eles foram lá, olha, deixaram uma criança aqui na porta, o que nós vamos fazer? Aí quando ele olhou para aquela criança, ele teve a intuição de que aquela criança estava ligada àquele espírito que o perseguia durante toda a sua encarnação. E ele então abraçou aquela criança e falou: eu vou cuidar de você. Eu vou te criar como a minha própria filha e eu vou te amar. E na hora que ele fez essa declaração de amor, essa promessa, aquele espírito que o perseguia derramou uma lágrima e amoleceu o seu coração. E houve então a reconciliação, houve o perdão. Por isso, esse ensinamento de Jesus. A única força capaz de vencer o ódio é o amor. Jamais devemos considerar vingança, porque as leis de Deus têm os seus mecanismos de correção. Nós somos muito imperfeitos para julgar que somos capazes de corrigir alguém ou corrigir algum procedimento alheio. Então é isso, meus irmãos.
a nossa reflexão da noite de hoje sobre esse mandamento extraordinário de Jesus, um mandamento muito desafiador. Não é fácil. Amai os vossos inimigos, mas é possível. Graças à doutrina espírita e às explicações contidas nesse capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós recomendamos a todos nós, lermos e relemos várias vezes para conseguirmos colocar em prática isso. Lembrando que devemos perdoar sempre, porque esses delitos, essas atitudes que hoje somos vítimas, antes, em encarnações passadas, nós também já fizemos as pessoas sofrerem por isso. E se hoje estamos experimentando essa dor, simplesmente para aprendermos, educarmos a nossa alma e nos melhorarmos. E devemos, então, agradecer a Deus por esta paciência, né, conosco, né, que já estamos há 2000 anos tentando colocar isso em prática, né? E ainda precisamos nos aprimorar cada vez mais. Então, nós agradecemos a todos pela paciência em nos ouvir e nos colocamos à disposição do nosso amigo Cleiton, caso tenha alguma pergunta, alguma observação, complementação. Bom, temos aí algumas perguntas, Valide, bem interessantes. A Michele, ela pergunta o seguinte, né? Dentro desse tema do perdão, se eu ignoro uma pessoa, né, e me afasto dela, isso já pode ser considerado um perdão? Ô, Michele, obrigado aí pela pergunta. Pois é, essa é um desafio para a gente, porque muitas vezes todos nós que somos religiosos, né, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, todas as religiões, nós recebemos a mesma orientação, que devemos perdoar as pessoas. E a gente tenta, todos nós tentamos. E muitas vezes nós chegamos a dizer assim, não, olha, eu já perdoei o fulano, mas é o seguinte, ele lá e eu cá. Ou seja, não quero conviver com ele. Então, o que isso significa? Significa que nós estamos tentando, nos esforçando, mas demonstra que efetivamente nós não perdoamos. Porque se a gente não quer ter mais o contato, o convívio com aquela pessoa, é porque nós guardamos esses sentimentos. Mas indica um progresso que a gente está tentando. Mas então não podemos nos acomodar nessa posição. Ela é um passo já que mostra que eu não estou desejando mal daquela pessoa, que eu não quero prejudicá-la, não tenho desejo de vingança. Eu estou tentando colocar em prática essa orientação de Jesus, mas ainda não aprendi como. Então eu falo, olha, eu não quero mal a ela, mas não quero deixar ela ficar longe de mim. Então, usar esses outros recursos, né, da oração, da visualização, de visualizar essa pessoa sendo iluminada, abençoada. Quando, às vezes, encontramos com amigos em comum, né, se a gente ainda tem um ressentimento, nós vamos nós vamos ser submetidos a uma tentação muito grande, que é de falar mal dessa pessoa. Né? Porque encontra uma pessoa em comum e essa pessoa sabe, às vezes, que a gente teve uma dificuldade com o outro, e às vezes a pessoa solta ainda uma gotinha assim de um veneno, né? Fala, eu soube que o fulano falou isso de você. Então, isso são armadilhas que às vezes nós somos colocados e a gente tem que estar muito vigilante, né? Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. É vigiar a nós mesmos. Então, se a gente já sabe que a gente tem uma dificuldade com relação a uma pessoa, né? Devemos redobrar os nossos cuidados quando formos falar dessa pessoa. Jamais permitir que saia nenhuma palavra de maledicência, de falar mal dela. E se quisermos estimular a nossa evolução, procurarmos falar bem dessa pessoa. Mas eu vou ser um hipócrita, se ele me fez isso, estou falando bem? Eu falo, não. Se ela tem uma dificuldade, por exemplo, com a mentira, mas ela tem outras virtudes, às vezes a pessoa é uma excelente mãe, um excelente pai, um bom professor, vamos falar do que a gente reconhece que realmente aquela pessoa tem virtude. E quando a gente fala bem dessa pessoa, então essa energia que se projeta dos nossos lábios, da nossa alma, vai dissolvendo aqueles ressentimentos que a gente não sabe ainda como lidar com eles. Então nenhum de nós faz isso por maldade, né? Porque a gente não sabe ainda lidar muito com as nossas questões emocionais, né? Então a questão da gente
do autoconhecimento, é muito importante, né? Por que eu tenho tanta raiva quando alguém mente para mim, né? A gente tem que pensar, será que eu mesmo não minto também? Será que eu não tenho que melhorar essa questão dentro de mim? E aos pouquinhos a gente vai vencendo, né, esses desafios internos. Então, a gente assim, manter a distância é um indício, Michele, que realmente nós ainda não realizamos o perdão como um processo completo, mas estamos caminhando nele, mas é preciso continuar, né, trabalhando isso. Valide, e a gente, assim, normalmente a gente sempre fala assim, perdoar e a gente pensa no outro, né? Mas e a nós mesmos, né? Será que muitas vezes, a gente não se perdoa por algumas coisas que a gente faz e a gente fica com aquele sentimento de culpa, né? Eu lembro de ter lido em Joana de Anjos, uma vez, que ela disse que o sentimento de culpa é uma das coisas que mais atrasa a humanidade, porque e ela fala que a gente deveria trocar a palavra culpa por responsabilidade, né? Mas se a gente fica naquele sentimento de culpa, aquilo muitas vezes deixa a gente muito preso a alguma coisa, né? O que você pode falar um pouquinho sobre essa questão do auto-perdão, né? Da gente também se perdoar para a gente conseguir avançar? Ô Cleiton, excelente ponto esse que você trouxe, viu? E Jesus, ele já nos alertou para isso. Ele disse assim, com o mesmo rigor que julgais ao outro, sereis julgado. Então, quando nós somos muito rigorosos com os equívocos das outras pessoas, isso é um indicativo de que nós somos rigorosos também conosco mesmo. Se nós temos dificuldade de perdoar as outras pessoas, é um indicativo de que nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos, que nós carregamos esses culpas, esses martírios, né? E a forma mais prática da gente trabalhar o auto-perdão é nós termos sempre a lembrança, a perspectiva de que nós somos aprendizes do Evangelho. Então, um aprendiz, nós somos alunos, né? Um aluno numa escola, ele está sujeito a errar, né? O professor apresenta lá um conteúdo, né? E depois vai apresentar uma prova para a gente ver o quanto que a gente aprendeu daquele conteúdo. Então, às vezes, das 10 questões, a gente vai acertar 5, vai acertar 6. Então, o fato da gente não conseguir acertar tudo, né? De nós ainda cairmos em equívocos, isso faz parte do processo educativo. Então, desde que a gente esteja empenhado em se melhorar, incorrer em erros vai fazer parte do processo, não tem jeito, né? Nós não somos seres perfeitos. Então, os equívocos, eles fazem parte do processo do aprendizado. É claro que o auto-perdão não quer dizer comodismo. Ah, não tem jeito mesmo, eu sou imperfeito, vou errar. Não, não é isso, né? O auto-perdão fala, puxa vida, por exemplo, a mentira. Eu não queria mais ter mentido. Mas dessa vez eu me senti assim com tanto medo de falar a verdade, da palavra ficar ofendido, e eu acabei mentindo de novo. Puxa vida, mas como é eu vou continuar batalhando para eu aprender um jeito de falar a verdade para as pessoas sem ficar com medo de ofendê-las. Aí eu vou conseguir vencer a mentira. Então a gente reconhecer que a gente tem essa dificuldade, não se sentir culpado por isso, porque a culpa é um reflexo do próprio orgulho, que a gente tem uma autoexigência que a gente já tem que ser perfeito, que a gente não pode errar mais, e nós não somos perfeitos, né? Nós não somos mestres, nós somos aprendizes. Nós não somos professores, somos alunos, né? Então, o aluno, o aprendiz, faz parte do processo ainda cometer equívocos. Mas é claro que sempre com compromisso de estar procurando nos melhorarmos, nos aprimorarmos. E aí, os erros que cometemos, temos a paciência conosco mesmo, e essa paciência que nós treinarmos e desenvolvermos conosco, naturalmente vamos ter com os outros também. Porque a gente está vendo a luta que é para a gente se melhorar. E quando a gente vê uma outra pessoa também nessa luta, a gente vai compreender, falar, puxa vida, no caso da mentira, né? Eu sei o tanto que é difícil livrar disso. Eu estou há anos batalhando para me livrar, então eu não vou ter tanta raiva da outra pessoa, porque eu mesmo ainda não consegui vencer isso. Então, o autoconhecimento, né, a autoobservação, a gente saber o que está acontecendo dentro de nós, nos perdoando, nos compreendendo, vai nos ajudar a perdoar e compreender o outro também. É isso mesmo, Valide.
E a gente está vivendo agora essa grande pandemia, né? Assim, você acredita que isso seja uma grande oportunidade para a gente treinar o perdão, né? Já que a gente está assim, convivendo, né, com as pessoas em casa mais, a gente está mais junto ali muitas vezes com a família que a gente não tá, que a gente estava tão afastado, né, pela tecnologia, pelas coisas do dia a dia, agora a gente tem que estar todo mundo ali no mesmo espaço e a gente sabe que de reencarnações passadas, a gente não está no local errado, né? A gente está no local certo, com as pessoas certas, né? Vivendo o momento certo, né? Então, essa epidemia também é um grande movimento para isso, para a gente treinar esse perdão, o auto-perdão e também o perdão das pessoas? É um bom ponto, Cleiton. Realmente, essa pandemia, né, nos forçou a novos hábitos, a novas formas de convivência, né? Uma delas, que nós tivemos que temporariamente fechar as portas dos templos, né, que você comentou no início aí, né, as casas espíritas, as igrejas fecharam as portas. Mas por que será que Deus permitiu isso? Para que, ao nos recolhermos dos nossos lares, ampliarmos o convívio com os nossos familiares, que é uma necessidade que às vezes estávamos adiando, nós também percebermos que é preciso transformar os nossos lares em templos divinos. O templo não é só o centro espírita, a igreja lá fora. O nosso lar tem que ser um templo divino também. E quantas coisas nós vínhamos adiando, né? Às vezes tem aquele amigo que a gente precisa ligar para ele e falar, eu não vejo, que a vida está muito corrida, eu não tenho tempo. E agora a gente está com tempo. Então a gente tem que pegar o telefone, ligar para os amigos, conviver mais com os filhos, né? Com a esposa, com o esposo, com os cônjuges. E também é a oportunidade de pegarmos o telefone, né? E ligarmos para aquela pessoa, surpreendermos aquela pessoa que às vezes pensa que se tornou um inimigo nosso. A gente ligar para ela. E às vezes a gente não liga, fica preocupado assim, mas eu vou ligar para o fulano, que aconteceu aquele negócio tão chato. Mas o que eu vou falar? E aí eu não vou saber o que falar, então não vou ligar. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Liga, vamos ligar para as pessoas. Fala, olha, fulano, como é que você está? Está tudo bem? Às vezes a outra pessoa vai ficar surpresa, fala, puxa, mas está me ligando? Será que ele esqueceu o que aconteceu, né? E aí a gente vai conversar com essa pessoa, se por acaso ela tocar no assunto, você fala, vamos deixar isso para lá, olha, aquilo eu não estava bem naquele dia, você me perdoa, e da minha parte não tem nada também com relação a você, meu irmão. A nossa luta está sendo essa aqui na Terra, e a gente às vezes exagera, a gente fere as pessoas, mas não tenho nada contra você. E aí supera aquilo, às vezes um telefonema, né? E pode ser que o assunto nem venha à tona, a gente conversa de outros assuntos, desejando o bem da pessoa, né? Então, esse recolhimento no nosso lar, com certeza, tem sim, Cleiton, um objetivo. E esse objetivo, né? Veja que nós estamos também quase que impedidos de fazer viagens, né? Ir para outros lugares. Tudo isso tem uma simbologia, né? Olha, você não pode mais viajar para outros lugares, para longe, mas é para nos forçar a fazer a viagem que a gente não estava fazendo, que é para dentro, né? Nos auto-observarmos. Porque o convívio mais íntimo com a família, com a esposa, os filhos, nos obriga a fazer essa viagem interna. Porque no dia a dia, né, a gente, na família, a gente é o que é. Os nossos defeitos estão todos ali à mostra, né? Então, aquele convívio vai nos alertar, né, para certos comportamentos nossos que às vezes a gente não estava mais prestando atenção neles, que a gente precisa corrigir. E às vezes nós vamos ser, olha, você está sendo muito rigoroso nisso, puxa, olha o tom de voz que você falou. Então, a gente vai prestar atenção, nós vamos nos autoconhecer, vamos nos corrigir, vamos amar mais os nossos entes queridos e vamos aproveitar essa oportunidade. Não podemos deixar passar. Essa é uma oportunidade sagrada que Deus está nos dando, da reconciliação. Nesse momento da pandemia, fala, para tudo, desacelera, vamos reorganizar a casa, vamos nos acertar com as pessoas, para depois, quando a gente for retomar a marcha natural da vida, a gente estar mais leve, a gente poder caminhar com mais consciência, com mais equilíbrio,
com mais responsabilidade espiritual. Então, é uma oportunidade extraordinária que todos nós estamos sendo convocados para ajudarmos aqueles que estão sofrendo, levarmos palavras de esperança, de consolo, mas também para nós mesmos nos auto-perdoarmos, nos reconciliarmos com as pessoas que às vezes a gente magoou e amarmos mais os nossos familiares e parentes, com quem aqueles que nós convivemos, né, sob o mesmo teto. Né? Valide, muito bom. Acho que realmente você tocou num ponto bem bacana aí nessa comparação que você fez da viagem interior, né? Realmente todos nós precisamos fazer isso, né? E esse é o momento para isso, né? Para a gente se voltar um pouquinho para dentro, né? Encontrar ali a chave para a nossa evolução, né? Nós estamos chegando ao final, Valide, já estamos no horário aqui. Alguma consideração final que você gostaria de fazer para a gente poder fechar, fazer a prece? Só agradecer a você e a todos do Sebastião Marte, a todos que estão nos ouvindo e, né, para que nós reflitamos no transcorrer dessa semana sobre esse mandamento de Jesus, né, amai os vossos inimigos. Vamos começar com a oração, orando por aquelas pessoas que não simpatizam conosco. Vamos visualizar essas pessoas sendo iluminadas e abençoadas por Jesus. Vamos visualizar nos abraçando, nos reconciliando com essas pessoas. E ficarmos atentos, porque Jesus vai nos proporcionar uma oportunidade de fazermos o bem para essa pessoa ou para algum ente querido dela. E a gente não pode deixar passar essa oportunidade em branco. Temos que estar atentos para quando surgir, fazermos o bem. Porque o amor é a única força capaz de vencer o mal. Muito obrigado a todos.